alunos! Bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Sou a professora Sandra Pinto. Estarei convosco a lecionar a disciplina de matemática do 6º ano. Continuem obedientes ali em casa, tomando todas as precauções para que possamos vencer esta batalha contra o coronavírus. O sumário da aula de hoje é adição e subtração de números racionais. Durante esta aula, vamos aprender a adicionar frações com o mesmo denominador e também frações com denominadoras diferentes. Adição e subtração de frações com o mesmo denominador. Como é que se faz a adição ou a subtração de frações quando os denominadores são iguais? Reparem um exemplo. Neste exemplo, nós vamos somar 23 onzeavos mais 5 onzeavos. Estão a reparar que os denominadores são iguais? Quando isso acontece, mantemos o denominador como está e efetuamos a soma dos numeradores. 23 mais 5 igual a, vamos fazer esta soma, 23 mais 5 igual a 28. Repararam que o denominador ficou como está. Então, a soma de 23 onzeavos com 5 onzeavos é igual a, isso, 28 onzeavos. No segundo exemplo, reparem, está 36 nonos menos 7 nonos. Reparam que os denominadores são iguais? O denominador 9 é igual em todas as frações. O que é que vamos fazer? Mantém o denominador como está e vais subtrair os numeradores. Então fica 36 menos 7, numerador 36 menos 7 igual a, isso, 29. E o denominador 9 permanece como está. Estão a ver os denominadores? Está igual, não é? Denominador 20 em todo, está com o mesmo denominador. Como é que aprenderam? Isso, o denominador fica como está, denominador 20 fica como está. E vamos efetuar os cálculos dos numeradores. Então fica 12 mais 18 menos 5. 12 mais 18 igual a, isso, 30. 30 menos 5 igual a 25. Então, obtemos como resultado 25 sobre 20, ou 20, ou 25 vinteavos. Neste resultado, 25 vinteavos, aprenderam que sempre que é possível, devemos simplificar o resultado. Como se simplifica uma fração? Estão a lembrar dos anos anteriores? Simplificar uma fração é encontrar outra fração equivalente, mas com termos menores. Como é que se obtém esta fração equivalente com termos menores? Dividindo o numerador, que é o número que está em cima do traço de fração, e dividir o denominador pelo mesmo número inteiro diferente de zero. Vamos ver na prática, então, como é que se faz. Então, temos 25 nós vamos simplificar esta fração, dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número inteiro diferente de zero. Que número é? Isso, o número 5. Por quê?
Exatamente. O 5 é o máximo divisor comum entre 25 e 20. Ao dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número inteiro diferente de 0, obtemos a fração 5/4, pois 25 a dividir por 5 igual a 5, 20 a dividir por 5 igual a 4. Obtemos a fração 5/4, que é a nossa fração irredutível, exatamente. Então, acompanharam, entenderam como é que se faz a soma de denominadores iguais? É só manter o denominador como está e somar os numeradores. Se for uma subtração com denominadores iguais, mantemos o denominador como está e subtraímos os numeradores. Isso mesmo, ok? Só que, às vezes, os denominadores são diferentes. Nem sempre é igual. Então, como é que fazemos quando os denominadores são diferentes? Acompanhe um exemplo. Temos 3 meios mais 1/5. Estão a observar? Os denominadores são, diferentes. Aqui nós temos o denominador 2 e aqui nós temos o denominador 5. Então, quando isso acontece, os denominadores são diferentes, o que devemos fazer? Vamos à procura do MMC. Estão a lembrar na aula de ontem? Falamos sobre o MMC, mínimo múltiplo comum. Que é o MMC entre 2 e 5? Vamos lá, que é o MMC entre 2 e 5? Já sabem procurar. Isso é o 10. É o 10. Já viram? Então, vamos recapitular. Quando os denominadores são diferentes, devemos ir à procura do MMC, ok? Com o objetivo de encontrar outras frações que sejam equivalentes a essas dadas, mas com denominadores iguais, ok? Como assim? Vamos acompanhar? Vamos lá. Temos a soma de 3 meios mais 1/5. Estão a observar? Os denominadores são diferentes. Isso. Já vimos que é o MMC entre 2 e 5. É o número 10. Exato. Então, vamos substituir essas duas frações por outras duas frações equivalentes, mas com denominador 10. Viram? 2, agora vais perguntar, 2 vezes que número é que me dá 10? Exatamente, 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Lembre-se, não pode esquecer, multiplicou o denominador por 5, também deve multiplicar o numerador também por 5. Vamos lá. 3 vezes 5 igual a isso, 15. Vamos substituir a próxima fração. 5 vezes que número é que nos dá 10?
Exatamente, o número 2. 5 vezes 2, 10. Ao multiplicar o denominador por 2, deves também multiplicar o numerador por 2. 1 vezes 2, isso, 2. Já viram? O que é que está a acontecer aqui? Exatamente. Agora, os denominadores estão iguais. O que já aprendemos sobre isso? Exato. Mantemos o denominador como está. Os denominadores são iguais. Mantemos o denominador 10 como está. O que é que fazemos com os numeradores? Somamos, exato, já aprenderam. 15 mais 2 igual a isso, 17. E assim obtemos o resultado desta soma dessas duas frações com denominadores diferentes. O resultado é 17 décimas, correto. Como é que fizemos isso? Lembrem-se sempre, quando os denominadores são diferentes, devemos ir à procura do MMC entre os denominadores, que neste caso é 2 e 5. Quem é o MMC entre 2 e 5? Isso, é o 10. Então, nós vamos substituir essas duas frações por outras duas frações equivalentes com denominador 10. Como? 2 vezes 5, 10. Multipliquei denominador por 5, também devo multiplicar o numerador por 5. Por isso apareceu 3 vezes 5, apareceu 15. Viram? Para dar 10 aqui nesta fração, 5 vezes que número? Isso, 2 é que nos dá 10. Foi multiplicado por 2 no denominador, também deve ser multiplicado por 2 no numerador. 1 vezes 2 igual a 2. Passamos a ter 15 décimas mais 2 décimas, que é igual a 17 décimas. Isso mesmo. Viram que não é difícil? Exige outro processo. Sim, temos que ir à procura do MMC, mas também é fácil de fazer. Preparados para fazer o exercício? Vamos lá usar os conhecimentos aprendidos hoje sobre a adição e subtração de frações com denominadores iguais e denominadores diferentes. Acompanhem, fiquem atentos ali em casa. Vamos lá. A Vitória plantou 1/4 da sua horta com cenouras, 1/5 com tomates e o restante com batatas. Que parte da horta foi plantada com batatas? Sabemos do exercício que 1/4 da horta, que está aqui a representar o todo, foi plantada com cenouras. E 1/5 da horta foi plantada com tomates. E queremos saber qual é a porção que foi plantada com batatas. Temos o todo, que foi dividido em partes. O todo, que é a horta aqui, está a representar a unidade. E esta unidade, que é a horta, foi dividida. 1/4 com cenouras, 1/5 com tomates. E qual é a parte que foi plantada com batatas? Vamos descobrir? Temos que nesta horta
Temos a porção que corresponde à cenoura e temos a porção que corresponde, a tomates. Nós vamos juntar essas duas porções. Vamos somar essas duas porções. Vamos lá? Então, obtemos. Preste atenção. Vamos fazer juntos. Temos, qual é a parte de cenouras? 1/4. Qual é a parte de tomates? 1/5. Isso. Vamos somar essas duas partes para ver qual será o resultado. Temos 1/4 mais 1/5. Vamos somar essas duas partes. O que é que estão a notar? Isso! Os denominadores são diferentes. Não aprendemos hoje como é que se faz quando os denominadores são diferentes? Devemos o quê? Isso! Ir à procura do MMC. Então, neste exercício, que é o MMC entre 4 e 5? Isso, o MMC entre 4 e 5 é o... Isso, é o 20, correto. Então, igual, passamos a ter. Vamos substituir essas duas frações por outras duas equivalentes, mas com denominador 20. Isso. Vamos colocar o sinal mais. Estão a ver? Como obter o 20? 4 vezes que número é que nos dá 20? Isso, vezes 5. Não pode esquecer, hein? Multiplicaste o denominador por 5. O que é que deves fazer? Isso, multiplicar também o numerador por 5. 1 vezes 5, 5. Na outra fração, 5 vezes que número é que nos dá 20? Exato, 5 vezes 4. Multipliquei 4 no denominador, também devo multiplicar 4 no numerador. 1 vezes 4, isso, 4, igual. O que é que temos aqui? Exatamente, os denominadores estão iguais. Isso. Como é que fazemos quando os denominadores são iguais? Exatamente. Mantemos o denominador como está e vamos somar os numeradores. 5 mais 4. Isso, 5 mais 4, 9. E passamos a ter a fração 9 vinteavos. Ela é uma fração, ela está na forma irredutível, por isso nós não vamos fazer a sua simplificação. Mas sempre que é possível, devem simplificar o resultado, devem simplificar a fração. Correto? Do todo que é a horta, que está aqui a representar uma unidade, nós vamos retirar esta parte, que está a representar a junção da parte de cenouras com tomates. Então, temos 1, que é a unidade, vamos retirar. Então, menos 9 vinteavos. E vamos fazer esse cálculo. Como é que fica? Já aprenderam quando já foi ensinado aqui sobre frações com denominadores diferentes. Então, temos 1
menos 9/20. Já aprenderam que aqui o denominador é 1. Estão a ver? São diferentes? Quem é o MMC entre 1 e 20? Exatamente, o MMC entre 1 e 20 é o próprio 20, correto? Então fica, vamos multiplicar por 20 no denominador, também por 20 no numerador. Aqui, 20 vezes que número é que dá 20? Lógico, não é? 20 vezes 1, não é? Multiplicar 1 no denominador e também no numerador. Isso, obtemos 20 sobre 20, que responde à unidade, não é? Vamos subtrair com 9/20. Aqui, os denominadores, exato, estão iguais. É só manter e subtrair os numeradores. 20 menos 9 igual a, isso, 11. E assim obtemos a fração 11/20. Não é possível simplificar esta fração, ela já está na forma irredutível, não é verdade? Mas sempre que é possível, fazem a simplificação de frações, tá bom? Isso. Agora vão fazer as anotações, porque vão fazer exercícios lá em casa. Vamos lá. O trabalho para hoje é: a Esther gastou 1/3 do seu salário para pagar a prestação do seu telefone, que é de 1.200 escudos. Quanto resta em escudos para ela pagar outras despesas? Vão usar o conhecimento adquirido hoje sobre frações com denominadores diferentes para responder esta pergunta. Pensem com cuidado. Vamos ao exercício 2 que vão fazer lá em casa, que está no livro, na página 36. Então, na página 36 do livro de matemática do 6º ano, vão fazer o exercício número 3, alíneas 3.1, 3.2, 3.3. Nesta aula, aprendemos como fazer a adição e a subtração de frações com denominadores iguais e com denominadores diferentes. Aprendemos que, para somar frações com denominadores iguais, mantemos o denominador como está e somamos os numeradores. Se for subtração, é a mesma coisa. É só manter os denominadores como estão e subtrair os numeradores. E quando estamos a somar ou a subtrair frações com denominadores diferentes, temos que recorrer ao MMC dos denominadores para encontrar outras frações equivalentes com denominadores comuns. E a partir dali é só aplicar a regra de adição de frações com denominadores iguais. Chegamos ao fim da nossa aula. Fique em casa e até o próximo programa do Aprender e Estudar em Casa.